Sintam-se abraçados. Jesus está aqui presente conosco. É um motivo de alegria. Herzlich willkommen. Gott segne euch alle. Nós temos então aqui, pelo que eu vejo, somente uma família que está nos visitando pela primeira vez. Gostaria de chamá-los aqui à frente. Gostaria de chamá-los aqui adelante para que se apresentem. Ok, não passa nada. ¿Cómo te llamas? ¿Pueden se presentar a la iglesia, decir cómo se llaman, de dónde vienen? Ajá. Ok. Muy bien. Siéntanse abrazados también por la iglesia, ¿está bien? Las puertas están abiertas para que vengan más veces nos visitar, ¿ok? Die Türen sind offen für euch, ne? Ihr könnt mal oft mal zu uns kommen. So. Bueno, entonces nesse momento tenemos el momento de salud. Antes tenemos entonces un anuncio. Eu fiquei de passar para a igreja a data em que nós vamos ensinar a fazer o pão de fermentação natural, não é isso? Dia 29 de novembro, ok? Marquem essa data. Não marquem nada, né, além disso, tá bom? 29 de novembro, todos aqui juntos para aprendermos a fazer um pão de fermentação natural, ok? Então, 29 de novembro, eu espero todos vocês aqui. Ten siempre un cántico en los labios y en el corazón. Los sentimientos de alegría y contentamiento provocan alteraciones positivas en la fisiología humana que promueven la salud y el bienestar. Practica una religión equilibrada y coherente. Los extremos abaten la salud emocional y debilitan la salud física. Practica el bien que la religión enseña. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y los cuerpos enfermos. Vamos nos colocar neste momento então em pé, para todos juntos cantarmos o primeiro hino, em português, Cheios do Espírito. Vamos cantar, essa música era uma música nova, então nós vamos cantar ela 2 vezes. Vamos cantar esta música 2 vezes, pois é nova para nossa igreja. Cantamos uma vez com o vídeo, e depois Isaac vai nos acompanhar com o piano, ok? Adam, ¿puedes poner el video, por favor? Primero el video. Vamos a aprender la música. Espírito de Deus nos guiará pela verdade, dizendo com clareza as coisas certas que virão. Jesus em nossa vida vencerá a falsidade no mundo que se perde em meio à escuridão.
do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz, cheios do Espírito, cheios de poder. Anunciar a volta de Jesus, cheios do Espírito, cheios de poder, confiantes na riqueza da glória de Jesus. Vivemos o poder de seu Espírito em nós. Assim nós proclamamos sua graça eterna luz ao mundo que tem fome de ouvir a sua voz, cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz, cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus, cheios do Espírito, cheios de poder. Muito bem. Ahora que nosotros aprendemos la música, escuchamos una vez, vamos a cantarlo todos juntos con el piano. Vamos lá? O Espírito de Deus nos guiará pela verdade, dizendo com clareza as coisas certas que virão. Jesus em nossa vida vencerá a falsidade no mundo que se perde em meio à escuridão. Todos juntos, cheios do Espírito. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz, cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus, cheios do Espírito, cheios de poder, confiantes na riqueza da glória de
Jesus, vivemos o poder de seu Espírito em nós. Assim nós proclamamos sua graça eterna luz ao mundo que tem fome de ouvir a sua voz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos proclamar a paz que vem da cruz. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos anunciar a volta de Jesus, cheios do Espírito, cheios de poder. Amém. Quem lhe gostaria de estar vivo nesse momento quando o Espírito Santo será derramado sobre nós? Eu quero estar vivo. Então, a palavra de Deus nos invita: esteja de pé, de pé, de pé. Essa é a próxima música em espanhol. De pé, cristianos, soldados de la cruz, seguid el estandarte de vuestro Rey Jesús, pues victoriosamente sus huestes mandará, y al fiero enemigo pujante vencerá. De pie, cristianos, pues suena el clarín, llamando al conflicto, al bravo paladín. Soldados obedientes, hechos de valor, portaos en la lucha con bríos y vigor. De pie, cristianos, en Dios la fuerza está. El débil brazo humano bien prontos faltará. Tomando la armadura de Dios con oración, donde el deber os llame, id presto contención. De pie, cristianos, al fin el galardón. Si hoy la lucha es recia, mañana habrá canción. Quien salga victorioso, corona obtendrá, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Amém. Amén. Aqueles que puedan, vamos poner de rodillas para uma palavra de oração.
Querido Padre que estás en los cielos, cuán bueno, Señor, es alabar tu nombre, cuán bueno estar en tu presencia. Gracias por esta oportunidad. Gracias por podermos estar en tu santa casa de oración. Te invitamos, Señor, que esté presente con nosotros. Te invitamos que el Santo Espíritu esté presente con nosotros también, trabajando en nuestros corazones. Nosotros queremos estar de pie, Señor, de pie cuando tú vengas para nos buscar. Denos fuerzas, transforma nuestro carácter, fortalézanos, Señor, en ti. Esté también con cada familia aquí, Señor, con cada hijo tuyo. Bendícelos y también aquellos que no pudieron estar presentes, Señor. Visítalos en la casa, en el lar, transforma la familia. Atiende los pedidos que tu pueblo hace a ti, Señor, y aténdelo conforme a tu voluntad. Sean pedidos de salud, cuestiones de finanzas, o problemas en la familia. Tú conoces cada uno, Señor. É isso que entregamos em tus manos e te pedimos em nome de Jesus. E te agradecemos também. Amém. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy. Cuanto más sirvas, mejor. Hola, mi nombre es Eric, yo soy de Argentina, estudié kinesiología y fisioterapia en la UAP. Cuando yo terminé mis estudios decidí ser voluntario y venir a servir un año a Bishkek, en Kirguistán. Vine a enseñar español como profesor. El mayor desafío que tuve cuando llegué fue el idioma. Yo hablaba español, inglés muy poco y nada de ruso, que es el idioma local. Así que los primeros meses fue muy difícil porque no podía comunicarme con ellos, no podía entender y sentía que yo no estaba sirviendo a Dios. Así que con mucho esfuerzo y oración, poco a poco lo logré superar y Dios me regaló momentos muy lindos con mis alumnos, con mis amigos, cuando íbamos a jugar, cuando íbamos a comer, cuando íbamos a la montaña, cuando jugábamos al fútbol. Dios me regaló muchos momentos y pude compartir acerca de Dios cuando Dios me daba las oportunidades. Convivir con los chicos de la iglesia, ayudar en los proyectos, me ayudó mucho a hablar más el idioma y también me ayudó mucho más a conocer la cultura de ese país, que es muy hermosa. Hoy en día estoy viviendo en la capital de Kirguistán, que es Bishkek. Dios me dio la oportunidad de quedarme un segundo año. Ahora estoy trabajando, ya no soy voluntario, pero sí soy voluntario de corazón. Estoy enseñando a estudiantes de India y Pakistán, estoy enseñando kinesiología, obviamente en inglés. Gracias a Dios me ayudó y me capacitó mucho para poder hacer este trabajo. Y estoy haciendo un trabajo diferente con los estudiantes, con los profesores. Así que gracias a Dios puedo ver cómo Él no me abandonó y me sigue capacitando cada día. Cuando terminé mi año de voluntariado, le pedí a Dios, me quería quedar un año más. Le digo, Señor, un año para mí no es suficiente y yo te quiero pedir un año más. Quiero servir acá en la manera en que vos me digas. Así que no sé cómo, pero conseguí un trabajo, el que estoy ahora, estoy enseñando. Y Dios me abrió esa puerta de poder enseñar en inglés. Así que siento cómo Él me guió, cómo me preparó. Y hasta ahora, en cada momento, en cada conversación, en cada charla que tengo con mis compañeros de trabajo o con mis estudiantes, siento como Dios me va guiando. En cada paso que di, en cada situación de mi vida, pude ver la mano de Dios. Pude ver cómo Él me guió, cómo Él abrió puertas, cómo cerró puertas. Pude ver cómo Él actúa. Yo te invito hoy que pongas los planes de Dios en tus manos y que sigas siendo fiel con los diezmos y las ofrendas para que cada vez más personas de lugares tan lejanos como Kirguistán puedan conocer a Jesús. Ha llegado el momento. momento que adoremos juntos a través de los diezmos y
ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Vamos fechar os olhos para agradecer a Deus. Querido Pai, eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por esse sábado. Agradecemos todos que podem vir até a tua casa de oração hoje, aqueles também que não puderam, os que estão de férias ou estão enfermos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoa essas ofertas aqui para a honra e glória do teu nome. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Oi. Feliz sábado a todos. Mas agora o Feliz Sábado especial é para as crianças. Então, gostaria de chamar as crianças aqui para frente. Vocês também. Vou me esforçar para falar espanhol com vocês, ok? Desde quando eu era niña, mi madre contava-me uma história muito bonita e muito importante de uma chica chamada, muito obrigada, mãe, chamada Amanda. E a Amanda, uma vez estava em la casa de férias, com uma piscina muito bonita, estava nadando, e seus padres conversando, se divertindo, e nem miraram Amanda. Então, Amanda viu necessito de ajuda. O que é um cano? Um cano, um tubo, tipo um buraco na piscina. Cano? Um cano em la piscina, um buraco, um lugar. Então, ela mirou e pensou, o que será que tem lá dentro? Que tem lá dentro? Mis padres não estão mirando-me. Vou a poner solo mi dedito para ver se tem algo. E poneu seu dedito. E nadie. E olhou, mirou, seus padres não viram. Então, talvez 2 deditos. Então, puedo ver se tem algo lá dentro. Então, poneu 2 deditos. E nadie. Seus padres não viram, não miraram. Então, ela pensou, eu posso poner solo mi mano. Eu vou poner mi mano para ver se há algo. Então, pongo sua mano, tirou, nadie. Então, pensou, ok, eu poni um dedito, 2 deditos, mi mano, e nada aconteceu. Então, eu posso colocar mi braço todo. Então, foi e colocou todo o seu braço, pero quando foi a sacar, não conseguia sacar seu braço de volta. Então, chamou seus padres, e seus padres tiveram que chamar os bombeiros, chamar os bombeiros para sacar seu braço de fora do tubo de la piscina. E o pecado é o mesmo em nossa vida. Muitas vezes, a tentação vem e nós pensamos, vou só ver o que eres. Vou só ver o que eres isto. Se eres bueno ou não. Só uma mirada. Mirar. E quando percebemos, estamos tão envolvidos com o pecado que é muito difícil volver para Jesus. Pero Jesus pode tirar-nos, sacar-nos do pecado. Porém, o que eu quero dizer a vosotros? Quando a tentação chegar a seus corações, não permitam que ela
entre. Digam no. Aqui não. Ok? E agora vamos a cantar uma música em português. E vocês podem escutar e, se conhecerem, podem cantar com nós. Ok? Os adultos o mesmo. Quando a tentação bate ao meu coração, querendo aqui entrar, eu digo não, porque Jesus me ama e limpou meu coração. Ela foge pra bem longe, então espero que não volte, não. Quando a tentação bate ao meu coração, eu digo não, não, não. Não, não. Não, não. Vai embora. Vamos orar? Senhor Jesus, por favor, nos ajude a dizer para as tentações: vá embora. Todas as vezes que tentarem entrar em nosso coração. Por favor, nos ajuda a ser como ustedes. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Sí. Tenemos ahora el placer de poder adorar a Dios. Vamos a cantar el himno Padre Amado.
está bem? Está ótimo. Bien, gracias al trío por la música. Me gustaría destacar dos cosas. Una, assim como um padre e uma madre, né, tienen grandes planos para sus hijos, né? Deus tem grandes planos para seus hijos também, né? E outra coisa que me gostaria de destacar na música é o amor de Deus por nós. E está sempre disposto a nos conduzir por seu caminho. Pero en este momento me gustaría invitarlos, y no voy a hablar español todo el tiempo, perdona, pero gostaria de invitá-los a se ponerem em pé para podermos orar a Deus nesse momento. Querido Deus que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, esta oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos na Tua casa de oração para podermos ouvir a Tua voz. Gostaríamos de pedir nesse momento a presença do Teu Santo Espírito para que Ele abra nossa mente, nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus estava à beira do mar da Galileia. E muitas pessoas começaram a aparecer. Muitas pessoas. E falando em muitas pessoas, eu gostaria de agradecer a Deus porque você está aqui. Você poderia estar em outro lugar, poderia estar sentado no sofá da sua casa, tranquilo, porque o tempo não está bom, né? Você poderia estar lá confortavelmente estudando a sua Bíblia, em comunhão com Deus, ou lendo algum livro do Espírito de Profecia, mas você resolveu vir aqui. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que trouxe você aqui hoje. Porque juntos nós podemos adorar a Deus nesse momento. Pedimos por aqueles que não puderam estar aqui conosco. Deus conhece os motivos e nós entregamos cada um nas mãos de Deus. Mas naquele dia, Jesus estava à beira do mar da Galileia e começaram a aparecer muitas pessoas. E não tinha lugar para todos naquele espaço, porque a praia do mar da Galileia era muito estreita, não tinha lugar para todos. E Jesus então começou a caminhar e a multidão começou a acompanhá-lo. E ele chegou então ao pé da montanha, do monte, e ali eles acharam um lugar propício para que Jesus pudesse falar àquela multidão toda que estava sedenta, estava com fome de ouvir as palavras de Jesus. E Jesus se assentou na relva. E todos se assentaram também. E Jesus começou a falar. E o que Jesus fala está lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus fala sobre esse sermão que Jesus então começou a transmitir ao povo de Israel naquele momento. Dentro dessa história, dentro desse sermão, eu gostaria, Deus me mostrou um verso e eu gostaria de compartilhar com vocês e conversar um pouco a respeito desse verso, que é esse aqui. Mateus 6,33. Esse aqui está aqui marcado, mas os outros eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bem? Eu vou dizer qual o livro, o capítulo e o verso, e quem achar primeiro pode ler para mim, ok? Vou precisar da ajuda de vocês. Muito bem. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas que Jesus quis dizer todas as outras coisas, todas as preocupações da vida, tudo aquilo que a vida oferece, isso vem depois, ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Que interpretação você dá para esse verso? Para a primeira parte, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Alguém gostaria de falar? O que você entende por essa primeira parte do verso? Se alguém quiser falar, agora é a oportunidade.
Deve buscar, né? Uhum. Uhum. Ok. Mais alguém? Uhum. Ok. Ok. Mais alguém? Muito bem. Eu gostaria de analisar esse verso com vocês. Na realidade, o Espírito de Profecia fala assim, que é mais importante a gente ler um verso cada dia e analisar sobre aquele verso do que eu ler um capítulo, 2 capítulos inteiros e não entender muita coisa, ou não ficar quase nada, né? Então, vamos fazer isso. Vamos testar hoje, né, esse plano de Deus para a gente e vamos estudar um verso e entendermos um pouco melhor esse verso. O que nós vamos fazer aqui, na realidade, é o que eu gostaria que todos nós fizéssemos em casa, todos os dias. Tem um verso em Isaías que diz, né, que quando nós buscamos entender a palavra de Deus, nós buscamos um pouquinho aqui e um pouquinho ali, né? Eu estudo aqui um pouquinho, ali um pouquinho, vou buscando, e aí eu vou entendendo um pouquinho melhor, né, o que aquele verso diz. Porque, às vezes, em primeiro plano, nós não entendemos o que aquele verso quer dizer. Mas buscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Deus nos mostra, né, através do Espírito Santo. O importante é que, sempre que nós formos estudar, nós peçamos a Deus que envie o seu Santo Espírito para iluminar aquele momento. E Ele vai nos ensinar. Bom, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Para nós entendermos o que é o reino de Deus e a sua justiça, nós primeiro vamos fazer uma triagem, vamos eliminar o que não é o reino de Deus e a sua justiça. E aí sobra menos coisas para a gente poder, então, chegar à conclusão, ok? Então, o slide 2, Adam. O reino de Deus não é Lucas 17, 20, não é Romanos 14, 17, primeira parte, e não é 1 Coríntios 4, 20. Adam, mais um slide, por favor. Então, vamos ver o que não é o reino de Deus. Lucas 17, 20. O reino de Deus não vem de modo visível. Ok? O reino de Deus não vem de modo visível. Muito bem. Então, aquilo que o povo de Israel estava esperando não era aquilo, né? O povo de Israel esperava o quê? Um reino com um rei no seu trono, com autoridade e poder, para subjugar o quê? Os romanos que estavam mantendo eles, né, sobre cativeiro naquela época. Então, o reino de Deus, ele não vem de modo visível. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ok? Então, o reino de Deus não é isso. O que mais? 1 Coríntios 4, 20. O reino de Deus não consiste em palavras. Ok? Então, o reino de Deus não é baseado em política. Né? O reino de Deus não é baseado em palavras, não consiste em palavras. Muito bem. O próximo slide, Adam. Agora nós vamos ver, então, o que é o reino de Deus. Vamos lá. Quem poderia ler para mim Mateus 3, verso 2 e 3? Vamos lá. Mateus 3, verso 2 e 3. Se eu achar primeiro que vocês, eu vou ler, hein? Quem achar, pode ler.
Muito bom. Olha, vocês vão guardando a resposta, tá bem? Vão guardando a resposta, porque depois, no final, eu vou perguntar o que é o reino de Deus. E vocês vão me dizer, tá bom? Vocês é que vão me dizer. Muito bem. Eu gostaria de ler esse comentário bíblico de Mateus 3, de 2 a 3. É o próximo slide, Adam. Ali diz assim, ó, sobre esse verso que o Isaac leu. Entre a discórdia e o conflito, ouviu-se uma voz do deserto, voz vibrante e severa, sim, mas plena de esperança. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com novo e estranho poder sacudiu o povo. Os profetas haviam predito a vinda de Cristo como um acontecimento que se achava em futuro muito distante. Mas eis ali o aviso de que estava às portas. Ok. Adam, por favor, volta isso. Lucas 17, 21. Alguém pode ler para mim esse verso? Mayra. Opa. O reino de Deus está entre vós outros. Uma outra versão bíblica diz que o reino de Deus está em vocês, em vós, né? Então, está entre vocês e está em vós. Ok? Agora, o que diz lá em 2 Coríntios 13, 5? É um complemento desse verso que a Mayra leu. 2 Coríntios... Provem-se a vocês mesmos. Ou vocês não sabem que o quê? Que Cristo está em vós. Muito bem. João 14, 17. Vamos lá. Quem achar pode ler. Olha, mais um verso confirmando, né? O que João Batista falou. Muito bem. Mais um verso. Romanos 14, 17, a segunda parte do verso. Romanos 14, verso 17, a segunda parte do verso. Quem achar pode ler. Ok, o reino de Deus é o quê? Justiça. Justiça, paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Sobre a justiça nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas as outras duas coisas nós vamos ver agora. Vamos ler mais um e aí a gente vai comentar. Esses dois versos são referentes ao Romanos 14, 17. Isso que a Fernanda leu. Então vamos lá. Jeremias 23, 6. Jeremias 23, 6. Quem pode ler? Muito bem. Agora, Isaías 9, 6. Lembra que a Fernanda leu o verso, né? Que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito, né? Isaías 9, 6. Príncipe da paz. Ok? E outra característica do reino de Deus é o quê? Alegria no Espírito Santo. Filipenses 4, 4. Quem achar pode ler. Filipenses 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria no Espírito Santo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Muito bem.
Próximo slide, Adam, por favor. Vejam esse comentário. Antes de eu ler esse comentário, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o presidente dos Estados Unidos vai ao Brasil e oferece uma ajuda, os noticiários anunciam o seguinte: os Estados Unidos oferecem ajuda ao Brasil. Quem ofereceu ajuda ao Brasil? Os Estados Unidos. Mas quem especificamente? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma nação. Quem ofereceu? Quem tem o poder de fazer isso, não é isso? Quem tem o poder de fazer isso? Ou é o ministro, ou é o próprio presidente. Ok? Então, quando os noticiários anunciam, os Estados Unidos, né, ofereceram ajuda ao Brasil. Ou seja, o representante dos Estados Unidos, a pessoa que tem autoridade, que tem o poder para fazer isso, ofereceu ajuda para o Brasil. Muito bem. Comentário sobre Mateus 3, 2 e 3. Não, não é esse, é mais para frente, Adam. Adelante. Pode ser que eu tenha ponido errado. Antes, de novo. Ok. Esse nós lemos ao princípio, né? Então, eu pergunto agora para vocês, novamente. Pelo que nós lemos nesses versos, o que é o reino de Deus? Pelo que nós lemos, o reino de Deus, e acabamos de falar, o reino de Deus é Jesus. Não é isso que João Batista falou? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O que mais que ele falou? Não, depois, é o que está escrito lá pelo profeta Isaías. O que Isaías falou? Um filho se nos deu, um bebê vai nascer. Por todos os versos que nós lemos, o reino de Deus é Jesus. Ele é o representante do reino de Deus. Quando Jesus falou assim, que ele estaria entre vocês e em vocês, é porque Jesus estava entre eles naquele momento. Ele partiria, mas ele ia deixar o representante dele nos seus seguidores. O reino de Deus é Jesus. Mas o verso continua, o próximo slide, Adam. A próxima característica do reino de Deus é a justiça de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muito bem. Vamos ler Deuteronômio 6:25 e vamos saber o que é a justiça de Deus. Deuteronômio 6, verso 25. Quem achar pode ler. O que será a nossa justiça, que Moisés falou? Ok. Muito bem. Próximo slide, Adam, tem um comentário sobre esse verso. A justiça ela está definida pelo padrão da santa lei de Deus, como está expressa nos 10 preceitos dados no Sinai. A lei de Deus, ela é toda a Bíblia. E Deus, então, resumiu
toda a lei em 10 preceitos, 10 mandamentos. E quando Jesus veio, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Lembram? Quais eram os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A justiça está definida pelo padrão da santa lei de Deus. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos ali estampado o quê? O caráter de Deus. Volta Adam, por favor. Isaías 51, verso 4. Vamos lá. Isaías 51, verso 4. Quem achar pode ler. A lei sairá de mim e se tornará luz para as nações. Olha um verso que acompanha esse verso que nós lemos. Está ali, ó, João 8,12. Alguém pode ler? João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante. Isaías fala que sairia de Deus o quê? A lei viria de Deus e seria uma luz para o mundo. E João fala aqui, em João, Jesus falando que eu sou a luz do mundo. Interessante isso. O que diz Jeremias 23, 6? Vamos lá, voltando a Jeremias. Jeremias 23, verso 6. Opa! Sabe que Jeremias 33, 16 fala a mesma coisa. Não precisa buscar agora, né, mas quem quiser marcar, Jeremias 33, 16 fala a mesma coisa. Senhor, o quê? Justiça nossa. O próximo slide, Adam. Aí. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está lhe despertando. Amém por isso, né? A minha pergunta agora é, de acordo com esses versos que nós lemos, o que é a justiça de Deus? Guardar os mandamentos? E os mandamentos apontam para quem? Para Jesus. Não é isso? Os mandamentos não são um reflexo do caráter de Deus? Do caráter de Jesus? Muito bem, eles apontam para Jesus. Segundo os versos que nós lemos, a justiça de Deus é Jesus. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos o caráter de Jesus estampado, de Deus estampado na lei. E quando eu vejo o caráter de Deus estampado na lei, o caráter santo de Deus, eu me sinto como nada, um trapo de imundícia. Eu me sinto como o maior pecador do mundo. Eu não mereço nada. Diante do caráter santo de Deus, quem sou eu? Não sou nada. E aí então eu sigo alguns passos. Eu reconheço que eu não sou nada e que eu não mereço nada. E peço para Deus perdão. Ele me perdoa. E aí Ele me cobre com a sua justiça. Quem é a justiça de Deus? Quem é?
Jesus? Então, volta ao verso lá que nós lemos lá em Mateus 6,33. Não precisa buscar lá, vocês lembram o verso. Busca, o verso lá quer dizer assim, resumindo o verso, ele quer dizer assim, busca em primeiro lugar a Jesus. Busca em primeiro lugar a Jesus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupem com isso. Busquem em primeiro lugar a Jesus. Adam, mais um slide. Quando você busca em primeiro lugar a Cristo e a justiça de Cristo, que viveu uma vida perfeita em obediência às leis de Deus, nós seguimos esses passos. O perdão, o reconhecimento de que eu não sou nada, o pedido de perdão, e Deus então perdoa. Ele perdoa os nossos pecados e transforma o nosso caráter. Por quê? Porque quando Ele vê a veste que eu uso suja pelo pecado, imunda, pior do que qualquer mendigo da rua, mas Ele aceita o meu pedido, o meu reconhecimento, Ele tira a sua veste e coloca sobre mim. E a partir desse momento, eu me torno mais semelhante a Jesus. E a partir desse momento, eu posso testemunhar ao mundo com poder de Jesus, mas só depois disso. Busca em primeiro lugar a Jesus. Busca em primeiro lugar a Jesus. E as outras coisas vão ser acrescentadas, não se preocupem. Esse capítulo de Mateus, Jesus falando para o povo, assim, olha, vocês estão preocupados com muita coisa. Naquele tempo, eles estavam preocupados com comida e bebida, com roupa, né? Hoje não é diferente, mas tem mais preocupações, né? Com o que você está se preocupando na sua vida? A sua primeira preocupação deve ser em buscar primeiro a Jesus. As outras coisas Ele vai acrescentar porque Ele sabe que nós precisamos. Agora, eu não consigo reconhecer a minha necessidade se não for através de quem? Do Espírito Santo. Eu não consigo buscar, em primeiro lugar, a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, o papel do Espírito Santo é muito, muito importante. Mas nós não devemos pedir pelo batismo do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando os discípulos estavam reunidos, lá no cenáculo, depois da morte de Jesus, eles estavam pedindo o Espírito Santo? O que Jesus falou para eles antes de Jesus morrer na cruz? Vocês vão se reunir e esperem a promessa que eu fiz para vocês, que eu vou enviar o Consolador, exatamente. Vocês esperem. Os discípulos estavam reunidos, eles estavam esperando a promessa de Deus se cumprir. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam pedindo pelo Espírito Santo? Não. Eles estavam se arrependendo dos seus pecados. Eles estavam se unindo em oração. É isso que eles estavam fazendo. E é isso que nós precisamos, para podermos, então, receber a promessa do Consolador. Bem, eu quero adiantar para vocês que o Departamento de Lar e Família entende que nós precisamos, sim, do Consolador. Mas nós precisamos, antes, preparar o caminho para que Ele venha habitar em nós. E nós estamos preparando uma série de estudos sobre o Espírito Santo, sobre como nos prepararmos, quem é o Espírito Santo, o que Ele faz na nossa vida, para que nós possamos nos preparar para recebê-lo. Nossa oração deve ser: Senhor, me ajuda a limpar essa casa, para que o Espírito Santo possa habitar nessa casa e, com poder, testemunhar de Jesus ao mundo.
Que Deus nos abençoe e que nos ajude nessa caminhada. O William vai cantar uma música nesse momento. Preste atenção na letra da música. Logo em seguida, nós vamos fazer uma oração juntos. Sentimentos tão incríveis, traz a paz de Deus, dá alívio, cura a alma, faz-me ser melhor. E o passado que deixa de existir enquanto estiver com Deus. Se quiseres hoje, agora, ela pode vir. Basta orar ao Pai que tudo vê, dela receber. Ansiedade não terás se tiveres paz, vida nova viverás se tiveres paz, se tiveres paz. Amém. A minha paz vos dou, disse Jesus. Jesus voltou ao céu. Está lá intercedendo por mim e por você. O Espírito dele continua aqui conosco, nos direcionando para Jesus. Toda a Escritura é direcionada a Jesus. Tudo direciona a Jesus. Por isso, buscar a Jesus em primeiro lugar é o mais importante nesse momento. Coloque-se de pé. Vamos pedir para que Deus nos ajude a entendermos isso e a buscá-lo em primeiro lugar, em tudo na vida. Feche os seus olhos. Querido Pai, uma coisa maravilhosa acontece quando nós buscamos a Ti em primeiro lugar. Primeiro nós recebemos paz. Entendemos a justiça de Deus, o amor de Deus por nós. E temos alegria no Espírito, porque Ele nos conduz a Ti.
coisa maravilhosa acontece em nossa vida quando nós buscamos em primeiro lugar a Jesus. As coisas desse mundo ficam para trás e almejamos o lar eterno. Uma coisa maravilhosa acontece em nossa vida quando buscamos em primeiro lugar a Jesus. Testemunhamos com poder do amor de Jesus. Pai, nesse momento eu te peço que se cumpra a tua promessa em nós também. A descida do teu Santo Espírito para nos encher de poder, para testemunharmos de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de limpeza desta casa, para que o Espírito Santo venha habitar em nós. Isso não podemos fazer sozinhos, mas é obra do teu Santo Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor cumpra a sua promessa em nossa vida e nos prepare para a tua breve volta. Entregamos nossa vida em tuas mãos e pedimos as tuas bênçãos, não porque merecemos alguma coisa, mas pedimos em nome de Jesus e pelos méritos de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Assim como nós estamos, vamos todos juntos cantar o hino final. O poder do Espírito. Ao descer sobre nós o poder do Santo Espírito de Deus, nosso ser, nossa voz, com poder proclamarão os atos seus. O mundo há de ouvir que Jesus irá voltar, com poder e grande glória irá reinar. O Espírito de Deus, através do nosso amor, levará a todo mundo Cristo Salvador. Ao descer sobre nós o poder do Santo Espírito de Deus, nosso ser, nossa voz, com poder proclamarão os atos seus. O mundo há de ouvir que Jesus irá voltar, com poder e grande glória irá reinar. O Espírito de Deus, através do nosso amor, levará a todo mundo Cristo Salvador. Amém. Amém. Desejamos então a todos, daqui a alguns minutinhos, uma ótima semana. Que Deus abençoe a cada um e que acompanhe a cada um em segurança para os vossos lares. Nós gostaríamos de fechar, talvez,
mas com uma oração final. Feche os seus olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Para os que estão nos visitando por la primeira vez, temos um encontro marcado el próximo sábado a las 15 horas, todos os sábados a las 15. E para os que são de la casa, nos vemos el próximo sábado con la bendición de Dios. Una información muy importante. Los que van a cantar en el coro, tenemos nuestro ensayo ahora. Entonces, por favor, que se queden para el ensayo del coro. ¿Vale? Que Dios os bendiga.